E assim, ó, tá? Obrigada, Edu. Bom dia, então, para quem está presente, bom dia para o pessoal de fora, né, que está nos assistindo, presencial, e que depois vai, então, ser repassado essa aula para vocês assistirem, né, eu sei quem tem dois vínculos, é complicado, mas acho de extrema importância assistirem, né, então, como capacitação. No nosso primeiro treinamento aqui, eu falei que foi mais um bate-papo, né? Nós conversamos bastante sobre a empresa, o profissionalismo, e dentro do nosso cronograma de treinamento, nós acabamos invertendo um pouquinho, né? Então, a gente estaria falando sobre parada cardiorrespiratória, né? Para as enfermeiras até que receberam o cronograma. Mas a gente acabou invertendo, isso vai ficar para abril, né? Então, já reforçando abril, já vou depois falar a data para vocês. E hoje a gente tem, né? Eu vou deixar que as apresentações fiquem para ela, né? Mas a Tânia, se quiser chegar aqui um pouquinho, Tânia. A Tânia já deu treinamento, né, para gente. Nós começamos essa parceria desde quando nós findamos essa parceria com a Nestlé. E então o enfoque dos treinamentos junto, né, a essa parceria, né, que a Tânia que representa e que dá para a gente, sobre geralmente o quadro nutricional, mas ela também tem a expertise aí de falar sobre lesões, né, e os benefícios, que provavelmente vai ser o nosso próximo, né, já estamos dando um spoilerzinho aqui, nosso próximo treinamento, né, nós já tivemos quem já está um tempo na empresa, nós já tivemos aí falando um pouquinho sobre lesão, né, e o que a gente tem que introduzir, e hoje nós conversamos sobre o assunto de hoje, né, sobre o treinamento de hoje. Então, o que eu pedi para a Tânia, né, nós compartilhamos o assunto, e que eu acho, assim, muito importante para toda a equipe assistencial, técnico, auxiliar, cuidadores, enfim, é a observação do nosso cliente, do nosso hóspede, que a gente está cuidando, em alguns sinais ou sintomas, ou que vocês presenciem em qualquer situação divergente no momento da alimentação. Então, ela vai falar, lógico, um pouquinho, né, sobre a evolução de algumas doenças, o que eles vêm apresentando, da própria senilidade, né, que é do idoso mesmo, só que nós, profissionais, que estamos diretamente cuidando deles ali, bem próximo, né, onde a gente observa detalhes que tem que ter uma intervenção, às vezes rápida, né? Ou às vezes realmente mudar alguma consistência alimentar, junto à enfermeira, junto à nutricionista. Então, nós conversamos um pouquinho e vimos, né, que tem muitos casos onde a gente, às vezes, tem uma intervenção mais tardia e às vezes já precisa ser introduzida uma sonda. Pode ser que isso não vá, né, fugir desse propósito aí, desse objetivo, mas às vezes a gente pode postergar, né, Tânia? Então a Tânia vai falar bastante sobre isso. Tânia, muito obrigada, tá? É sempre um prazer. E vou deixar aqui com você agora. Se você quiser pôr o microfone para não te atrapalhar. Por aqui. Dá para ouvir? Acho que dá. A outra eu pus aqui também. Tá. Então, bom treinamento. Obrigada. Então, bom dia a todos. Quero agradecer o convite e a confiança, né, do grupo. E sou nutricionista, trabalho na Nestlé, mas já trabalhei em instituições de saúde também. Estou há 21 anos na Nestlé, já trabalhei em Santa Casa, em outras empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disfagia. Até foi feita a mudança, né, da palestra, porque esse é o mês da disfagia. Peraí. Dá para ouvir agora, gente? Melhorou, né? Não estou acostumada com essas tecnologias, viu? Então, esse mês, né, no dia 20 de março, é comemorado aí o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Então, por isso a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Vocês podem estar colocando as perguntas no chat, aí o Felipe traz aqui para a gente. Queria que fosse mais um bate-papo mesmo para a gente tirar todas as dúvidas. Então, o que é a disfagia? Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho o que é a disfagia.
A disfagia ela pode ser de duas formas, é uma dificuldade de deglutição, né? E essa disfagia ela pode vir de duas maneiras. Então pode ser a disfagia orofaríngea, que ela está relacionada a doenças, né? Principalmente as doenças neurológicas, neuromusculares e a própria senilidade, né? O idoso já tem aí uma facilidade maior de desenvolver a disfagia, porque ele tem a perda de massa muscular da deglutição. Então, a facilidade é maior. E a gente tem a disfagia orofaríngea, que foi muito comum agora na pandemia por conta de intubação, né? Então, quando esse paciente é extubado, ele tem uma probabilidade maior de ter a disfagia orofaríngea, porque ela está relacionada a causas mecânicas, tá? E o porquê que a gente traz esse tema no mês de março? Porque 75% dos pacientes com disfagia não são diagnosticados. Então, às vezes a gente tem um paciente, um hóspede com sinais de disfagia e a gente não detecta. E quando a gente vai detectar, já é um momento mais tardio. Então, a gente vai comentar sobre esses sinais e sintomas para que vocês possam perceber, né, esses sinais e sintomas no cliente de vocês, para poder estar interferindo mais cedo aí no tratamento. E o que a gente falou, né? A disfagia mais comum, ela está relacionada a doenças. Então, quais são os grupos de risco, de maior risco de disfagia? Pacientes com doença neurológica, né? Lesão encefálica, de 30% a 50% desses pacientes com doenças neurológicas vão ter disfagia. A gente pode investigar, porque provavelmente eles têm os sinais. Doenças degenerativas também é um outro grupo bastante importante. Quase 82% desse grupo vai apresentar disfagia. Câncer de cabeça e pescoço, né, 45% desses pacientes, principalmente quando faz a rádio, né, na radioterapia tem aí uma perda, um prejuízo muito grande dessa parte de massa muscular. Na senilidade, eu destaquei porque é o grupo que vocês trabalham, né? Então, o idoso, a gente sabe que a gente começa a perder massa muscular a partir dos 35 anos, né? Então, aí a cada ano a gente vai perdendo uma porcentagem de massa muscular. E como eu falei para vocês, a gente precisa da massa muscular para fazer deglutição. Disfagia sarcopênica, então, aquele cliente, aquele paciente que a gente vê que está perdendo muita massa muscular, é um paciente que a gente precisa estar de olho, independente da idade. O estado nutricional, ele está diretamente ligado, né, à disfagia. Eu quis trazer esse quadro, por quê? Só para vocês terem uma ideia, dos pacientes com disfagia já diagnosticada, desses pacientes, 45% deles, eles estão desnutridos. Então, existe uma relação muito estreita entre a disfagia e a desnutrição. Se o paciente tem disfagia, ele vai ter dor na hora de engolir, ele vai ter dificuldade de comer, e aí ele acaba desnutrindo. E o inverso é ainda pior, o quadro. Porque se o paciente ele é desnutrido, ele já perdeu muita massa muscular aqui, né, nessa área que é importante para a deglutição. Então, se o paciente é desnutrido, ele tem 68% de chance de ser disfágico, tá? Então, vocês percebem que é uma relação realmente muito estreita, né? E o que a gente veio discutir, né? O que eu conversei bastante com a Jo, que a gente vem discutir? São os sinais e sintomas. Vocês gravando os quadros de sinais e sintomas é onde a gente
vai conseguir trabalhar com esse cliente mais de perto, mais rápido e tá fazendo a parte preventiva, né? Que eu falo que o principal é a prevenção. Se a gente faz a prevenção, a gente ganha a qualidade de vida do nosso cliente, né? Então, ficou ruim a letra, né? Depois ficou no branco. Se você for falando, o pessoal consegue... Tá. Aí para amanhã eu já mudo a cor. Então, o período de alimentação. Se o seu cliente demora de 30 a 40 minutos para comer e não reclama de dor, é porque ele já se adaptou com essa dor. Então, ele já não reclama, né? Para ele já é comum. Só que se ele está demorando todo esse intervalo para comer, se ele come muito devagar, é um sinal que pode ser investigado, tá? Segundo sinal, a sucção fraca. Então, se vocês dão um canudinho para ele tomar alguma coisa e ele não consegue puxar muito, é um sinal também que a gente tem que ficar de olho, tá? Eu falo que é interessante, quando a gente vai falando dos sinais, a gente já vai pensando em qual cliente está acontecendo, não é? Não é isso? Não é? A gente já sabe até o nome da pessoa. É bem, a intenção é essa. Alteração brusca de respiração durante a alimentação. Então, às vezes a pessoa está comendo e, né, respira mais fundo ou passa mal. Então, é um sinal também que a gente tem que ficar de alerta. Se ele fica muito irritado na hora de comer e ele não, né, esse cliente acaba não falando o que é, ou ele até nem percebe, é meio que no automático. Então, se ele se irrita muito na hora da alimentação, isso acontece muito com o idoso. E pode ser um sinal de disfagia porque ele está sentindo dor, né? Movimentação da boca exagerada durante a mastigação ou na hora de engolir. Então, a pessoa, né, faz aquele movimento para engolir, tem aquela dificuldade, não reclama, mas você vê que está com dificuldade, né? E mastiga muito, faz muitos movimentos, é um sinal. Baba na hora de comer, a baba excessiva. Pigarro depois de comer, então, né, terminou de comer, né, tentar limpar a garganta, é um sinal. Alteração vocal, isso é bastante comum em paciente que depois do AVC, e depois do AVC, gente, geralmente teve AVC, voltou a se alimentar, precisa por um período de uma avaliação do fonoaudiólogo, porque é fato que vai ter disfagia, tá? Refluxo nasal, né? A pessoa tem aquele refluxo, expectora muito, né? Muita secreção, é um sinal também. Eu não coloquei aqui, mas um sinal que a gente, às vezes, eu preciso colocar, que às vezes a gente não relaciona, é infecção de urina de repetição. Por que que acontece a infecção de urina de repetição? Esse paciente dói na hora dele tomar líquido. Se dói para tomar líquido, ele não vai querer tomar líquido, concorda? Mas ele não vai reclamar que está doendo. Então ele toma menos líquido, infecção de urina. E essa infecção de urina é de repetição. Esse é um paciente, o paciente com infecção de urina de repetição pode chamar a avaliação do fonoaudiólogo, que é provavelmente a disfagia, tá? Falta de ingesta hídrica. Isso acontece demais, demais. Pneumonia de repetição, porque ele broncoaspira. E a gente está sempre tão habituado a o paciente que tem infecção de repetição, ele já é colonizado, é a fralda. Isso que você falou é muito importante, mas a gente às vezes não esquece, né? A diminuição de líquido. A gente está com uma cliente agora de uma das unidades, ela come bem, lógico, maravilhosamente, mas o dela, ela tem já uma síndrome degenerativa muscular. Sim. E agora ela tomava no máximo ali 2 copinhos de água em 24 horas. E a degeneração neuromuscular já é um grupo de risco. Já é. E aí agora que nós conseguimos assim explicar, porque ela é extremamente lúcida, a necessidade hídrica da sondinha, né? Sim. E enfim, mas ela foi bem difícil, assim, essa
ela está tendo esses sintomas. Todos esses sintomas que você falou. Aí. Olha, muito... É uma paciente que seria interessante, seria interessante a Ariane avaliar, porque aí usa o líquido espessado, mas hidrata, né? Precisa hidratar. E aí a avaliação do fonoaudiólogo para isso. Ela tem até a nossa folha. Sim. Ela tem uma particular que também faz as atividades com ela. E eu até vou, assim, relatos de casos, Sim. né? Ela, por ser lúcida, o líquido espessado para ela não é difícil. Aceitação. Por mais que... Mas é esse aqui que eles usam? É esse? Porque a Priscila indica também. É da tampinha azul. Por quê? Esse aqui ele não deixa gosto. Não tem gosto. Mas ela que estão tomando gelatina. É a textura. A textura. Elas querem água. Aquilo é gelatina, né? Tá. Fica. Tem um truque que a gente usa, porque realmente na hora... Depois, se vocês quiserem, no final a gente espessa um copinho para vocês provarem. Não sei se vocês já provaram. Não tem gosto de nada. Só que realmente, se for água pura, você espera que a água tenha uma consistência e ela tem outra. Mas se você coloca duas folhinhas de hortelã ali, já muda. Você já consegue tomar tranquilo. 2 folhinhas de hortelã, no outro dia coloca uma rodela de limão, no outro dia uma rodela de laranja, uma rodela de maçã, que a gente chama de água saborizada. E o interessante do Tiquinap Clear é que você pode espessar uma garrafa inteira e deixar o dia todo, porque ele não muda a consistência. Ele mantém. Não. Os outros, você espessa, vai abrir a porta, voltou, ele já virou uma gelatina. Da outra vez, no ano retrasado, a gente fez o teste com os dois. Então, se vocês quiserem, a gente pode voltar a fazer. Aí a gente faz. Então, vamos lá. Outros sinais e sintomas que a gente tem que avaliar é a tosse com engasgo, né, com alimento ou engasgo com saliva, que é bastante comum, pneumonia de repetição, o refluxo, febre sem causa aparente, porque essa febre do que é? Bronco aspirou líquido, né, foi para o pulmão, infecção, aí dá a febre. Sensação de bolo na garganta, recusa alimentar e a desnutrição, que eu falei que está sempre relacionada à alimentação. Então, vocês guardando esses 2 quadros é o importante para vocês, tá? Alguma dúvida sobre? Não? E aqui quais? A Eunice também está engasgando bastante, principalmente com água, viu? Vamos avaliar. Ontem, finalmente, para ela está engasgando bastante com água, com água. Ela está com essa sensação que está uma coisa parada, que não está engolindo. A avaliação da deglutição é o fono que faz, é o fonoaudiólogo. E aí o fonoaudiólogo conversa com a nutricionista para adaptar a textura da alimentação. Mas quem faz a avaliação é o fonoaudiólogo. Porque ela está engasgando com pouca quantidade de água. É bom sempre, né, pedir a avaliação. Esse olhar de vocês é importante, porque vocês estão no dia a dia com o paciente, né? O restante da equipe vai quando é solicitado, mas são vocês. Eu falo que vocês são a peça mais importante do... Durante o almoço, eu fico observando os pacientes, fico com a minha observa. O paciente que demora um pouco mais para comer, o paciente que está irritado, nós temos aqui, o paciente que demora, fica enrolando para comer ali, outro que dá soco na mesa porque não está conseguindo deglutir direito. A outra que teve um AVC também aqui, e também fala bem baixinho, também tem dificuldade, tem a baba, observando todos os pacientes aqui. Assim, já é uma coisa comum no envelhecimento, né, a disfagia. Então, a gente tem que ter essa atenção maior para prevenir uma internação. Porque esse paciente, se ele broncoaspira, o que eu coloquei ali, ó, pneumonia aspirativa. Numa pneumonia aspirativa, ou vai ter internação ou a gente perde o paciente. E a gente não quer nenhuma coisa nem outra, né? A gente quer o bem-estar do paciente e quer que ele fique aqui, né?
junto com a gente dentro da instituição. Então, para isso, a gente tem que trabalhar a prevenção da disfagia. Então, o que é importante? É o que eu falei para vocês, né, antes da gente começar a conversar. Ter um protocolo, né? O que é um protocolo? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falava assim, gente, todo mundo fala esse tal de protocolo, o que é isso, né? É uma receitinha de bolo, né? Tem uma receitinha ali na parede, principais sinais e sintomas, aqueles 2 quadrinhos, Jô. Imprime os 2 quadrinhos, é um protocolo. Começou a ter esses sinais, vamos pedir avaliação, né, do fonoaudiólogo. Então, a gente já tem aí uma forma de estar prevenindo, né, esse problema. Aqui, só para vocês terem uma ideia, foi um trabalho, né, recente que mostra como que é eficaz o uso de um protocolo, né? Então, você percebe que antes do protocolo, a gente tinha 11% dos pacientes na instituição com disfagia, antes de introduzir o protocolo. Colocou o protocolo ali na parede, para o pessoal observar, foi para 0, não tem mais, né? Então, o que evita isso? Evita a complicação do paciente, perder o paciente internar, e evita, porque a gente tem amor, né? Eu falo que quem escolhe a área de saúde é porque ama o próximo. Então, a gente quer que a pessoa esteja bem, né? Então, para isso, é importante vocês, eu parabenizo sempre os profissionais que querem aprender, porque eu falo que eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, mas é gostoso quando a gente vê o interesse do profissional de saúde em aprender, né? Então, é bem isso. Aqui é um exemplo de protocolo, que depois a gente pode sentar junto e desenvolver né? Cada instituição vai ter o seu próprio, porque cada lugar funciona de um jeito. Aqui só para mostrar quem é o profissional habilitado para realizar a avaliação e o diagnóstico da disfagia. É o fonoaudiólogo, tá? Para fazer a adequação da textura, da viscosidade do alimento, é o nutricionista. Então, sempre começa com quem vai detectar. Então, quem que vai encontrar esses sinais e sintomas? Vocês. Cuidadores, equipe de enfermagem, são vocês que estão no dia a dia, vocês são a peça mais importante. Identificou? Passa para o enfermeiro-chefe fala com a Jo já chama o fonoaudiólogo avaliou, ele fala com a nutricionista e fica tudo certo. Então, existe aí um protocolo, né? um esqueminha de como pode ser feito para a gente estar trazendo. E vocês, como é uma instituição que a gente já conhece, que vocês têm esse vínculo muito de perto, isso é super importante porque é rápido, né? A gente conhece outras instituições que até chegar no nutricionista vai demorar 1 mês, 2, né? E aí, como é que faz? Quanto antes a gente detectar, melhor. E vocês são a peça-chave aí. E o que é essa adequação do alimento? Nada mais é que a textura, né? E a viscosidade. Então, viscosidade a gente fala muito de líquido, né? Então, tem aquele tipo mel, néctar, que a gente pode estar fazendo daqui a pouco com o Thickenhap Clear, para vocês entenderem a diferença entre as viscosidades. Desde 2021, mais ou menos, a gente tem... Eu não vou falar a data certa, porque agora me deu um branco. Mas, o que acontecia antigamente? Eu, Tânia, nutricionista, eu entendo que uma dieta pastosa é assim. O fonoaudiólogo entende que a dieta pastosa é assado. E a cozinheira entende que a dieta pastosa é de outro jeito. Então, cada um entendia de um jeito. O que é pastoso? Né? A carne moída é pastoso? Né? O frango desfiado está no pastoso?
Então, assim, muitas vezes tem essa dificuldade de interpretação. Então, foi criado mundialmente esse IDSI, que é IDDSI, que nada mais é que uma padronização mundial de textura. Então, hoje, existe essa padronização no mundo inteiro. Então, hoje, todo mundo fala a mesma língua. E a gente tem trazido para as instituições essa informação. Então, agora todo mundo vai falar igual. Todo mundo vai entender a textura da mesma forma. Então, a gente tem 7 tipos de textura. E aí a escala é de 0 a 7, de acordo com esse indicador. E como que a gente faz isso, né? Aqui tem até um exemplo, ó. Não é aqui. Ali, ó. Dieta pastosa, para um pode ser tudo de forma em purê, pasta ou creme. Para outro pode ser carne desfiada ou moída e até macarrão do tipo... Até macarrão. Né? O macarrão não é pastoso. A gelatina é o quê? Líquida. Por quê? A gente vê ela ali, né, durinha, mas a hora que põe na boca ela já vira líquido. Então, a gelatina para o paciente disfágico não pode. O cozinheiro imagina que ela é pastosa. Vai para a dieta pastosa. E é onde tem broncoaspira. Broncoaspira. Não, mas é pastoso, não é pastoso. Quando vai para a boca, ele se torna Sim, exatamente. É igual os espessantes à base de amido. Que amido nada mais é que maisena, né? O amido, quando você faz o espessamento, que existem muitos espessantes no mercado que é a base de amido. Você espessou ele, que é aquele que você espessa, vai lá do lado, volta, ele tá gelatina, né? Na hora que põe na boca, a gente tem um ácido na boca que chama amilase. E essa amilase faz quebra do amido. Então, a hora que engole, já não está no mesmo espessamento. Então, por isso que também é importante a escolha do espessante, né? Sempre escolher o melhor espessante. E olha que interessante, tem aquela seringa ali de 10 ml, é onde vai ser identificada a textura, por isso esse IDSI, que é o tempo que o alimento que está ali vai descer por essa seringa. Eu tenho ela em casa, eu esqueci de trazer, mas eu posso trazer e deixar uma aqui para vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, os melhores espessantes são a base de goma, porque a goma ela não vai mudar a consistência na hora que você ingere, né, o alimento, ele vai manter. Eu trouxe para vocês também um exemplo para vocês conhecerem, que é o copinho para paciente disfágico. O que acontece? Quando a gente vai tomar, por exemplo, vou tomar água aqui, né? O que eu faço para tomar água? Eu ergo o pescoço. Quando eu ergo o pescoço, eu abro o canal para o líquido e para o pulmão. Se eu fosse disfágica, o líquido iria para o meu pulmão. Esse copinho que é específico para paciente disfágico. Quem faz esse movimento não é o meu pescoço, é o copo. Entendeu? Interessante, né? Eu vou deixar alguns aqui. É bem interessante, né? E ele é bem caro, tá? Não é descartável. Não é descartável. Ele é de silicone. E tem também a colher. O que acontece muitas vezes com o paciente disfágico? Ele trava a boca, né? E aí, se você tiver uma colher de metal, ele machuca. Esse aqui não, ele é de silicone. Ó.
Então é bem interessante, né? São coisas que parecem simples, mas que faz muita diferença, ajuda muito no dia a dia do pacientinho de vocês. Esse é o nosso produto, o produto da Nestlé, né, que é o Tiganap Clear. Foi o primeiro no mercado com a base de goma. E assim, a gente tem 8 estudos científicos embasados, mostrando segurança, mostrando que esse produto, ele traz aí uma aceitação melhor, porque ele não altera o sabor do alimento. A textura, ela vai se manter ao longo do dia. Claro que a gente tem que ter um cuidado. Se vocês peçam um leite, um suco, tem que tomar na hora. Não é porque vai mudar a consistência, mas é um alimento que pode ser contaminado. Se for só água, você pode deixar ali ao longo do dia. Não tem problema, porque não tem risco de contaminar. Mas se é um alimento ali dentro, ele vai contaminar, tá? Vocês entendem, né? Essa segurança, porque ele não vai mudar a textura por conta da amilase. O tratamento é mais efetivo, porque existe uma aceitação. Aqui são as consistências, então dá para vocês verem, ó. A consistência néctar, tá vendo? Fica aquele fiozinho. Consistência mel já fica tipo mel mesmo. E consistência pudim é para pegar de colher, tá? Então, o que a Fono mandava a gente sempre usar era naquela consistência lá dentro. Néctar, né? Mas assim, por ela ser consciente, né, de tudo, ela não queria, não tinha aceitação. A água daquele jeito. Mas tenta saborizada. Colocar umas folhinhas de hortelã, colocar uma rodelinha de limão, colocar morango cortadinho, fica uma delícia. Fica água saborizada mesmo. Não sei se vocês já tomaram aqueles, tipo refrigerante, aquelas águas saborizadas. É aquilo ali. Fica daquele jeito, dá geladinho, e aí a aceitação é muito boa. Muitos pacientes, mesmo os servidores que têm uma certa consciência, eles já não aceitam tanto a água. Já tem uma certa dificuldade. Não aceita essa resistência à água. Aí você saboriza, eles aceitam somente aquele saborizado ou comer só suco. Às vezes acontece aquele só suco. Uma boa parte aqui só funciona com suco, ou você dá uma adocicada, porque também não sente gosto de nada. Tem alteração de paladar. Porque perde muito. Isso aqui. Eles aceitam o suco, mas não aceitam a água. Eu tenho que estar assim, às vezes, tentando dar água aqui, eu tenho que... Mas isso é da própria idade, porque assim, com a idade a gente vai perdendo a sensibilidade, né? Principalmente aqui gustativo, paladar. Isso é comum, em todo idoso, mesmo o não institucionalizado. A gente vê às vezes um avô, uma avó em casa, é a mesma coisa, né? É por conta da própria idade. Então a gente saborizando, se ele aceita suco, vamos dar o suco o dia inteiro. Importante é hidratar. Importante é estar hidratando. Por quê? Qual que é a vantagem do Tiganap Clear, que é diferente de outros? Você pode espessar até o café quente, ele vai espessar. Usa a base de amido, não espessa o quente. O Tiganap Clear espessa. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue espessar refrigerante. Não é saudável, mas se o paciente é um paciente paliativo, tem vontade, eu vou espessar. Fica até as bolinhas assim do gás. É muito legal. A gente já espessou até cerveja, pra vocês terem uma ideia. Eu pensei nisso. Sim, dá para espessar. Eu pensei nisso, tem pacientes Dá para espessar. que às vezes vão passear com a família. Sim. Nós sabemos que a família oferece lá uma cervejinha. Sim, um vinho. E a gente pensa nisso, porque chega sempre às vezes da casa já com um probleminha já respiratório, porque já procrastirou. Então, qual que é a indicação para esse paciente? Leva o sachêzinho dentro do bolso. Na hora de tomar a cervejinha, abre, coloca o sachêzinho e toma. Não vai voltar ruim. Porque a gente tem a apresentação sachê e a latinha de tampa azul que vocês conhecem. Mas para sair, para passear, geralmente leva o sachêzinho. É um sachêzinho desse. Sabe que a família quer agradar, quer fazer uma Sim. coisa, às vezes acaba prejudicando por uma coisinha.
Sim, e é interessante, às vezes, de repente, um dia que vocês quiserem fazer algum evento com familiar, pode falar sobre isso, né? A gente sabe do carinho, do amor, e a gente sabe que, gente, não é por nada, eu sou gordinha porque eu gosto de comer, né? Não adianta falar assim, sou gordinha, quase não como pra caramba e como muito doce, entendeu? Tá certo? Não, tá super errado, mas eu como. E aí o que acontece? Qual que é o primeiro carinho que a gente recebe quando nasce? O peito da mãe, não é o alimento? E a gente relaciona o alimento ao carinho. Então, quando esse familiar vai sair com a família quer levar para comer, quer dar uma coisinha diferente, né? E aí acaba relacionando com a alimentação. E é importante que esse familiar entenda, o meu vozinho, minha vozinha, ele tem disfagia, eu preciso levar algo para estar protegendo, né? Então é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem um site que é o Avante, se vocês quiserem no QR Code ou marcar o site. O Avante é uma plataforma de educação à distância, vocês podem fazer os cursos. Todos os cursos têm certificado, tá? Vocês imprimem o certificado e fico à disposição de vocês aí para perguntas. Não sei se tem alguma pergunta no chat. Qualquer coisa, também podem me mandar depois. Pode ficar com o microfone, Tânia. Acho Tá. que se eu falar um pouquinho alto, acho que dá até para entender. Uhum. Então, obrigada, Tânia. Foi excelente. E, assim, veio várias ideias já. A gente até conversando sobre as nossas nutricionistas, a gente tem até aquele grupo da Nestlé, né, sobre informações, enfim. E até eu vou falar para o Felipe até disponibilizar também para elas assistirem à distância. Por quê? Falando também não só sobre, né, a consistência do líquido, mas sobre essa importância da tabela, né, da consistência. Então, da gente padronizar, a gente pode fazer aqui, estender para a rede para padronizar a consistência alimentar. E assim, esses nossos treinamentos, né, até sobre essa situação de sinais e sintomas, ele é estendido para a parte mais assistencial. Então, a nutricionista gerando um protocolo, que isso também, além de importante, tem a sua obrigatoriedade de passar para as cozinheiras, para a copeira, né? Então, a gente tem clínicas que tem ali a profissional que auxilia na alimentação. Então, já ficou aqui a minha ideia que então a gente vai fazer os protocolos que então a gente pega, estabelece critérios, tanto do protocolo daquele fluxo de iniciar a avaliação, quanto das consistências, assim, baseado, né, no que já tem no ITSE, e aí a gente vai estender para toda a rede esse propósito. Então, vamos já, né, para as enfermeiras de fora, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso. E porque, assim, eu falo que aqui eu tenho assim, mais contato, né, com a equipe aqui, né, com você, e aí as enfermeiras também têm as nutricionistas representantes de cada unidade. Então, meninas, né, de fora, as enfermeiras que forem assistir, vão estar assistindo já, nós vamos estar fazendo, né, junto à equipe Nestlé, esses protocolos e a gente vai estender para toda a unidade e para as nutricionistas. A gente vai estar treinando a equipe que manipula, né, manuseia os alimentos. Então, acho que eu vou me comprometer também agora com vocês, né, com a equipe externa e com vocês aqui. Eu vou mandar no seu WhatsApp um link que tem uma aula específica do ITSE. Então, ele explica como é essa padronização e explica como é feito em cada instituição. Então, é muito legal. É uma profissional que ela é da equipe do ITSE, né, da equipe mundial, global. Ela é brasileira e ela que dá essa aula na nossa plataforma. Então, já terminando aqui, eu já te mando o link e aí você disponibiliza para todo mundo. Isso é público. Conversando recentemente com atualizações de manuais e protocolos, né? Até falei com a nossa nutricionista e a Flona aqui. Aí a gente vai, assim, vamos, né, nos reunir, montar um grupo específico para esse tipo de situação. Né? Maravilhoso. Então a gente vai
importante também, às vezes, né, de um treinamento, a gente vai se aperfeiçoando também. A gente vai tirando ideias, né? Ideias, então isso é muito importante. Então, novamente, Tânia, obrigada. Eu que agradeço. O pessoal que, né, assistiu de fora, muito obrigada. Então, tem o link, a aula ela fica disponibilizada para vocês assistirem, aí acho que no período o Felipe sabe sobre isso. Mas assistam, né? É sempre muito importante, assim, eu falei no primeiro treinamento, conhecimento adquirido é nosso, né? Ninguém tira, nós aprendemos, independente se hoje estou e trabalho na Vitória Spa e estou tendo essa oportunidade de capacitação, de conhecimento, se eu sair da Vitória e for para uma outra instituição, né, o ambiente hospitalar, eu estou levando o conhecimento aprendido aqui e eu vou aplicar, que é fundamental em quem eu estou cuidando. Então, é o cuidado preventivo, como a Tânia colocou muito bem aqui, que eu acho que é isso que é fundamental, porque depois é a mesma coisa da pneumonia broncoaspirativa, da lesão aberta por falta de mudança de decúbito. A gente fala assim, eu sempre falo, tem que correr atrás do prejuízo e o prejuízo é mais caro, né? E com o risco de perder os nossos ossos, né? Que eles são fundamentais, os nossos clientes gerem a nossa unidade, a gente movimenta-se por eles, né? E através deles que nós existimos. Então, eu acho que isso é muito importante, tá bom? Então, obrigada, meninas que estiveram presentes, obrigada ao pessoal de fora. E aí a gente finaliza, né? E voltamos aí amanhã. Obrigado, Tá gente. bom? Tchau, tchau. Bom restinho de dia. Quem desliga é o Felipe, né? Obrigada, Felipe. Então, Tânia, se você quiser, assim, a luz, se quiser, tem que fazer uma consistência.